Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por 15 minutos a primeira obra codificada da doutrina espírita por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro segundo, o livro segundo que trata do mundo dos espíritos, ou mundo espiritual. Este livro segundo tem 11 capítulos. Atualmente nós estamos no capítulo 2 dos 11. E este capítulo vai tratar da encarnação dos espíritos. Nós estamos hoje na questão 146. Esta questão é da parte que vai tratar da alma, que trata da alma, que começou lá na questão 134. Então, hoje nós estamos na 146 e continuamos falando de alma. Alma, o que é? Espírito encarnado. Para a doutrina espírita, isto é alma. Existem outras tantas e tantas e tantas, outros tantos e tantos significados para a palavra alma. E aqui Kardec faz inúmeras perguntas sobre isso. Mas, para a doutrina, é o espírito encarnado, ok? Mas, muitas vezes, os espíritos dão respostas onde falam alma disso, alma daquilo, e vamos ter aqui situações figurativas, e precisamos adaptar nosso entendimento ao que está sendo tratado. Na questão 146, a pergunta é, que Kardec faz aos espíritos superiores: a alma tem sede determinada e circunscrita no corpo? Ou seja, a alma, ela reside no coração? O nosso espírito encarnado, ele escolhe uma parte do corpo para se estabelecer? A alma se estabelece no cérebro? A alma se estabelece no coração? A alma se estabelece em alguma parte do nosso corpo físico? Resposta dos espíritos: não. Não. Mas reside mais particularmente na cabeça dos grandes gênios, aqueles que pensam muito, e no coração dos que sentem bastante e cujas ações têm todas por objetivo a humanidade. Ou seja, embora a alma, o espírito, não esteja situado em nenhuma parte do nosso corpo, em pessoas muito inteligentes, nós vamos ver uma grande ligação do espírito com esta parte aqui, que não quer dizer que ele esteja todo aqui, ok? Vamos perceber isso. Pessoas muito boas para a humanidade têm uma energia muito concentrada nessa região do plexo cardíaco, não é? Do centro de força coronária. Mas o espírito não se encontra ali. Que há aqui uma concentração mesmo de força, de energia. Muito bem. Se nós tivermos dúvidas, quisermos fazer comentários, o chat também podemos fazer pelo chat, ok? Na 146A, Kardec pergunta: quando temos assim A, mesmo número, com continuação quase, né? Seria bem isso. A, o B, o C. É como se fosse um desdobramento da pergunta principal. Então, 146A. Que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Resposta dos espíritos: significa dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, pois para ali convergem todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade confundem-na com o fluido ou princípio vital. Então, o espírito encarnado não é o princípio vital.
ok? O princípio vital é matéria, faz parte do princípio material. Enquanto que a alma é inteligência, né? Filho de Deus, nós, e nos unindo à matéria, primeiramente no corpo espiritual e depois no corpo físico. Okay? Aquela tríade, espírito, perispírito, corpo físico, quando estamos encarnados, o perispírito sendo o elemento de ligação entre espírito e a matéria, que é o corpo físico, ok? E nós já vimos também que esse fluido vital, que só o encarnado tem, né, esse daqui é o perispírito, vai ficar aqui, que é o corpo físico, vai ficar aqui entre esses dois. Perispírito, que está no meio, esse aqui é o espírito. Esse é o perispírito, esse é o corpo físico. Esqueçam o tamanho dos dedinhos, tá? Então, entre o perispírito e o corpo físico, se a gente vê espelhado daqui, e o corpo físico, nós temos o quê? O duplo etérico que tem o fluido vital, que é o que vai vitalizar o corpo físico aqui, né? Então, imaginemos que o nosso espírito se manifesta no corpo físico, usando o perispírito, mas não só, vai usar esse fluido vital que vai estar nesta malha energética que é o duplo etérico, que vai estar aqui entre o perispírito e o corpo físico, ok? Que pensada opinião dos que situam a alma no centro vital. Significa dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, pois para ali convergem todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade confundem-na com fluido vital, fluido ou princípio vital. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Então, seria mesmo essa questão do cérebro e do coração. Mas, vou dizer assim, isto é uma questão para nos dar uma pálida ideia, porque, embora haja uma concentração, o espírito ele vai estar tomando conta de tudo. Nós sabemos que o cérebro vai tratar da parte motora, vai tratar da fala, vai tratar de muitas questões. Então, é como se fosse um grande computador, o nosso cérebro, ok? E a direção das coisas que ele faz, quem vai dar se é para o certo ou se para o errado, é o que ele sabe, junto com o que nós sentimos, né? Com o que ele sabe, não, com o que nós sabemos. E é trabalhado aqui no plano físico pelo cérebro e também com o que nós sentimos. Nós temos, não é? Quando qualquer alteração emocional, qual é a primeira coisa que nós sentimos que sente o impacto emocional no coração? O coração dispara, não é? É uma coisa assim muito interessante. Mas como é que se dá isto? Não sei, também eles não falam. Aqui diz Kardec que é uma opinião. Depois eles vão dizer, significa dizer que o espírito habita, de preferência, essa parte do organismo. Quer dizer, tudo é muito vago, né? Muito vago. Mas é para termos uma ideia. De preferência, é uma coisa que não é específica. Dê preferência aqui. Né? De novo, como os espíritos dizem, essa questão das palavras, palavras. Nossa. Né? Só não vamos esquecer, nosso espírito é uma centelha divina que habita, vamos dizer, se manifesta num corpo, que não é este, é um corpo espiritual, formado por fluidos espirituais.
fluido é matéria. Centelha divina, espírito não é. É espírito, não é matéria. Mas trabalham juntos. Porque o espírito vai progredir através da matéria. Ok? Criado o espírito simples e ignorante, recebe a matéria e, através da matéria, progride o espírito. E também, é claro, que a matéria vai progredir na medida em que o espírito progride, a matéria se torna mais quintessenciada, mais leve, chegando a um determinado momento em que ela vai brilhar. Né? Jesus diz: fazei brilhar a vossa luz. Muito bem. Quando encarnamos, haverá um outro corpo de manifestação, que é o corpo físico, no qual nos manifestaremos aqui. Mas estamos ligados, célula a célula, corpo espiritual, corpo físico. Ok? Muito bem. Então, o espírito ele vai agir nesta matéria física, mas vai passar primeiro pelo corpo espiritual. Né? Não posso me distrair, senão, quando vemos, já passou. Vamos entrar no materialismo. Então, saímos aqui da questão da alma, vamos entrar agora no materialismo. Pergunta Kardec: por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam as ciências da natureza são tão frequentemente levados ao materialismo? Respondem os espíritos. O fisiologista refere tudo ao que vê, que ele vê. A fisiologia do quê? Do corpo físico. Orgulho dos homens, orgulho do ser humano, que julgam saber tudo e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Arrogância intelectual, é bem o nome disso, não está escrito aqui não, só o que estou a dizer. Sua própria ciência os torna presunçosos. Presunçosos é exatamente aquele que pensa que, mas não. Né? Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Tolice, né? Realmente nos acharmos, se chegarmos a esse ponto, muito arrogantes com relação ao saber, né? 148, pergunta Kardec. Nossa, mas essa pergunta, vamos responder, mas o comentário de Kardec é grande e fecha também este capítulo 2. Não é, 148, não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem, ao ser humano, a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que não são perigosos esses estudos, não é? Não é de lastimar que o materialismo seja uma sequência de estudos. Deve-se daí concluir que são perigosos esses estudos, já que não mostram ao homem essa superioridade da inteligência que governa o mundo? Que existe, qual é? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas? É Deus, não é? Os espíritos respondem, então vou repetir a pergunta integral. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Respondem os espíritos. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos, dos estudos científicos. O ser humano é que deles tira uma consequência falsa, uma conclusão falsa, já que pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Aliás, o nada os apavora mais do que gostariam que parecesse. E os espíritos fortes
quase sempre são mais fanfarrões do que bravos. Aqui fortes se achando muito forte na inteligência, ok? Fazem as bravatas. Se forem fortes físicos, vão lá querer mostrar força. E os fortes intelectuais querem mostrar a força no saber deles. E ficam ali se locupletando, ou seja, se sentindo, né? Super. Verdade. A maior parte deles só é materialista por não ter nada que possa preencher esse vazio. Diante do abismo que se abre à frente deles, mostrai-lhes uma âncora de salvação, e a ela se agarrarão imediatamente. Ante o abismo que se abre à frente deles. Medo, né? E aí, o que vai acontecer? O abismo, que o materialismo é exatamente o abismo, não é? Morre ou nada, o abismo. Ante o abismo que se abre à frente deles, pois são materialistas, mostrai-lhes uma âncora de salvação, e a ela se agarrarão imediatamente. E o que nós vemos na ciência é que o homem, o ser humano, não se cansa de pesquisar. Já estamos chegando aonde? Na mecânica quântica. Estamos tendo cientistas estudando além da matéria. Estamos chegando na questão das vibrações. Muita coisa há para ser descoberta. Amanhã nós vamos ver o comentário de Kardec para esta questão 148. Vamos ler, mas não vamos comentar a pergunta e resposta, e vamos ficar só com o comentário de Kardec. Ok? Até amanhã a todos. Muitas bênçãos de Jesus. Muita paz a todos em mais um amanhã, projeto 15 minutos, no Livro dos Espíritos. Nos veremos já.